Nesse vídeo eu vou te contar uma trajetória que eu percorri desde o meu início em marketing digital, que foi o primeiro investimento que eu fiz, que foi de R$ 97, e hoje eu já faturei mais de 6 dígitos pela internet, contando as minhas fontes de renda pela internet. E provavelmente quando eu falo desse resultado, você não tem dúvida alguma que sim, eu vivo 100% do marketing digital, mas saiba que eu não comecei a viver 100% do marketing digital. Para quem não sabe, eu comecei realmente do zero. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que queria ter o meu dinheiro próprio. Desde pequeno eu comecei a correr atrás dos meus objetivos. Você me vê hoje em dia na frente das câmeras, mas nessa vida eu já vendi salgado, já vendi frango. Fui garçom por muito tempo e que inclusive foi trabalhando de garçom que eu via pessoas de boa condição e eu queria ter boa condição também, que foi então que eu encontrei uma fonte de renda pela internet, que na época era vender produtos como afiliado. E eu vou contar toda a minha trajetória de quando que foi que eu comecei a fazer esse primeiro investimento aqui de R$ 97 e fazer ele virar R$100 mil. Nesse vídeo eu vou passar vários conselhos, vou passar vários insights, que eu tenho certeza que se eu tivesse assistido um vídeo desse no meu início, eu teria a cabeça totalmente diferente e ia para cima, e vou passar várias dicas aqui de ouro, tá bom? Dicas que eu poderia cobrar em uma mentoria. Fala aí, muito prazer, sou o Cleison Almeida, dono desse canal maravilhoso de marketing digital, onde eu estou trabalhando todos os dias para passar vídeo de segunda a sexta-feira para você, para te ajudar. Então, se você não é inscrito, eu vou pedir para você dar o like e vou pedir para você se inscrever também, caso você seja inscrito. Obviamente, tem que deixar o like, né? E lembrando de uma coisa muito importante. Nesse canal, para quem não sabe, para quem está chegando agora, tem uma regrinha que quando você faz essa regra, as coisas na sua vida dão certo. Qual que é a regra? Você vem aqui nos comentários e comenta a seguinte frase: eu vou ser o próximo a conseguir na internet. Porque se você fazer esse comentário, você vai abrir as portas para que você possa ser o próximo a conseguir fazer vendas pela internet e viver na internet assim como eu vivo hoje em dia, tá bom? E lembrando também que tem um curso grátis de 4 aulinhas para a galera que está chegando de paraquedas aí. Tem um curso gratuito de 4 aulinhas onde eu ensino toda a estrutura para você fazer suas primeiras vendas aí pela internet. Me apresentando melhor, sou o Cleison Almeida, tá bom? Hoje eu vivo 100% do marketing digital. Tô morando sozinho, tá? Venho adquirindo todas as minhas coisas através da internet. E para falar a verdade, tudo que eu conquistei, tudo que eu venho conquistando e tudo que eu vou conquistar é fruto de ter iniciado no marketing digital. Talvez quando eu falei R$ 97, que foi o meu primeiro investimento, que nessa época esse R$ 97 foi um investimento em um curso, tá bom? Então já pega a primeira dica aqui, sempre invista em conhecimento. Conhecimento nunca vai ser dinheiro jogado fora, a não ser que você não coloque esse conhecimento em prática. Mesmo se você não colocar em prática, você tem algum conhecimento em mente que depois você pode aplicar. Mas a regra que eu quero passar para você é conhecimento, sempre coloque em prática. E tem outra dica que eu vou passar para você também com esse primeiro investimento, que é sempre pague o preço. Eu vou te explicar mais a fundo nesse vídeo. Quando eu falo que o meu primeiro investimento foi R$ 97, para você talvez é um investimento pouco na sua cabeça. Mas eu quero que você se coloque no lugar que o Cleison Almeida estava lá no início. Lá, quando eu estava iniciando no marketing digital, eu trabalhava de garçom. E como eu trabalhava de garçom, eu tinha um contato a várias pessoas que tinham uma boa condição financeira. Eu queria ter uma condição financeira assim como aquelas pessoas. Então, basicamente, eu tinha um salário na época, era meio salário era o equivalente de R$ 468,50. Esse era o meu salário naquela época. E com esse salário, eu parcelei uma bicicleta que eu utilizava para ir trabalhar. Esse local que eu trabalhava era longe do local que eu morava, né? Que eu morava com os meus pais. Parcelei roupa, sapato, celular, então tudo eu parcelava. Então esse valor, quando chegava o valor do meu salário, eu pagava as minhas continhas e o que sobrava eu comprava alguma coisa para comer, saía com a minha namorada na época. Então tinha essa limitância, eu tinha várias metas, tinha metas de tirar a habilitação, de comprar o meu primeiro veículo. Eu tinha várias metas assim que provavelmente eu encontrava um local que me pagava mais ou encontrava uma fonte de renda extra que iria me proporcionar mais coisas. E eu falo, quando eu comecei a trabalhar nesse local, eu comecei a querer ter mais coisas, né? E automaticamente, R$ 97 para quem recebia R$ 450 mais ou menos naquela época, era muito, principalmente quando a pessoa tinha uns R$ 400 de conta. Então tinha uns R$ 400 de conta, R$ 97 naquela época, para mim, era algo muito apertado. E mesmo assim, eu sabia que eu tinha que pagar o preço. Qual que era a minha mentalidade naquela época? Se eu sabia que o negócio funcionava. Eu tinha que começar, ou seja, eu não tive medo de começar, porque se eu tivesse medo, automaticamente eu não iria começar. Então você
você já pegou 3 regras. Primeira regra, você tem que pagar o preço. Segunda regra, invista em conhecimento. E terceira regra, não tenha medo de ir para cima. Se você tem medo, lá na frente você pode provavelmente arrepender. A única coisa que eu arrependi na minha vida foram de coisas que eu não fiz. Então, o que eu fiz eu não me arrependi. Tudo que a gente faz, a gente pega pra... A gente não perde, a gente pega como aprendizado ou a gente vai para um próximo nível. Então, larga o medo e vai para cima. Eu simplesmente larguei o medo. Na época que eu comecei a trabalhar com marca digital, eu estudava à tarde, eu fazia trabalho de escola, durante a manhã eu ia estudar. E à noite eu trabalhava de garçom, na parte da tardinha até a noite eu trabalhava de garçom. E nos finais de semana eu trabalhava de garçom também. Então talvez você está utilizando o tempo como desculpa. Então corta isso daí, não precisa ter desculpa, tá? Não tem desculpa. Quem quer, arruma um jeito. Eu queria fazer acontecer, então eu arrumei um jeito. Então tudo que eu conquistei não foi sorte, foi mérito, tá? Tudo aconteceu para que pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Então você vê que R$97 na época para mim não era pouco dinheiro, era muito, tá? Era praticamente um terço aí do que eu ganhava trabalhando de garçom mês inteirinho para receber mais ou menos um terço disso daqui. Foi então que eu arrisquei. O que eu fiz? Eu não tinha um dinheiro na época, eu ia esperar o próximo salário, ou seja, eu ia passar apertado um mês, mas eu ia comprar um treinamento naquela época. E o que aconteceu? Aconteceu que falei com a minha prima que tinha cartão de crédito. Minha prima, compra esse produto, esse curso aqui pra mim, tá? Eu vou mandar um e-mail pra mim, eu vou te pagar tal dia, sem falta, eu te pago. Ela confiou em minha palavra, fez a compra do curso, o curso chegou pra mim. Na época, o que o curso ensinava, você encontra 100% na internet hoje em dia, tá bom? E não foi através de 100% desse curso que eu comecei a fazer minhas primeiras vendas. E calma também que tem outra coisinha. Eu queria até vender minha bicicleta que eu estava pagando para poder investir no marketing digital inicialmente. E nisso, o meu trabalho era mais de 6 km que eu ia de bicicleta em uma estrada, assim, numa rodovia, tá? Eu queria arriscar porque eu sabia que o marketing digital funcionava, eu só precisava um direcionamento certo. Então pega outra dica aqui. Você tem que buscar o direcionamento certo, fazer as coisas certas, porque se você começar de forma errada, você não sai do lugar. Se você tentar dirigir um carro apertando no freio e acelerando, mano, você não vai chegar no destino tão rápido, né? Se não acontecer algo pior. Já a gente vai entrar na estratégia, tá? Que foi a primeira estratégia que eu apliquei, que começou a trazer os meus primeiros resultados, tá? Assim que liberou esse curso, eu fui estudar o curso e começar a colocar em prática. E aconteceu de eu não ter resultado. Então, nessa época eu pensei em desistir. Eu até pensei, falei assim, agora eu vou desistir. Eu comecei a pensar negativo. E eu era uma pessoa que qualquer coisinha eu tava chorando. Então, eu lembro que eu ia tomar banho no banheiro, eu ficava pensando nas pessoas que conseguiam. E eu ficava chorando porque eu não conseguia. Foi então que eu simplesmente estava num dia de sol quente, eu trabalhando, eu com vontade de comprar uma coisa, eu não podia comprar. Eu olhei no sol quente, eu tava trabalhando, eu tava com a bandeja na mão. Eu parei e pensei, velho, se para aquelas pessoas dão certo, por que para mim não dá certo? Eu vou fazer esse trem acontecer. Eu fiquei com energia tão positiva, eu falei assim, esse negócio vai acontecer. Foi então que minha mãe deu a notícia que a gente iria fazer uma viagem para São Paulo. Eu moro em Minas Gerais, minha mãe ia fazer uma viagem para São Paulo. E na época eu estava com vergonha de pedir o meu patrão para que permitisse que eu iria para São Paulo passear. Tava com vergonha, então minha mãe ligou para ele, pediu, ele permitiu. Eu botei outra pessoa no meu lugar e viajei. Nessa viagem eu falei, eu vou fazer essa viagem que eu peguei de férias, eu vou fazer ela dar certo. Eu vou faltar de férias, já ganhei dinheiro pela internet. Foi então que eu fui para casa da minha madrinha que mora em São Paulo. Na casa da minha madrinha eu fiquei no quarto estudando pela internet. Para falar a verdade, eu estudei muito pelo YouTube, pesquisei muitas coisas, vi o que estava funcionando, que foi então que eu dei início à minha primeira estratégia. Qual foi a minha primeira estratégia? Captura de audiência mais captura de lead. Foram essas duas coisinhas. O que é captura de audiência? Capturar a audiência qualificada, eu percebi, eu estudei todas essas coisinhas que inclusive tem no meu curso gratuito. E captação de lead, são supostos clientes. Então eu aprendi que eu tinha que capturar a audiência qualificada e fazer a captação dessa audiência se tornar lead. Foi então que eu montei uma página no Instagram muito mal feita, com criativo horrível, tá? Mas comece com o que tem, comece com o que você pode, né? Então, eu montei um Instagram, através desse Instagram eu aprendi a localizar o meu público, que inclusive, se você não sabe montar um perfil de vendas profissional no Instagram, vai estar aqui na descrição um vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, você pode assistir. E eu vou deixar um vídeo de como encontrar clientes, então eu vou deixar esses 2 vídeos aí, tá bom? Então, eu aprendi a criar um Instagram profissional para venda. Profissional na época não era, porque tinha umas postagens horríveis. Aprendi a localizar os meus clientes e aprendi a fazer a captação desses clientes. Depois que eu aprendi a fazer a captação desses clientes, eu aprendi a ofertar meus produtos para esses clientes.
E foi aí que a mágica aconteceu. Eu lembro da minha primeira venda, eu comecei a fazer essa sequência, lembro que eu fiz a captação do cliente, eu ofertei para o cliente e fiz um remarketing. Quando eu fiz o remarketing, caiu uma comissãozinha de R$33 e alguma moeda, não lembro muito bem a moeda, tá bom? Mas nessa época foi uma comissão de R$33. Cara, você não tem noção, eu fiquei tão feliz, eu não escutei o barulho da notificação, porque meu celular estava longe, eu parei para sair, a hora que eu voltei tinha aquele pinguinho, nossa, eu lembro como se fosse hoje, eu vi aquela comissão e falei, isso é incrível. Foi então que eu reapliquei a mesma estratégia. Quando eu reapliquei a mesma estratégia, quando eu soltei um remarketing, caiu outra comissão para mim na época que foi de R$66 e alguma moeda. E essa comissão eu tava com o celular na mão, que era o celular da Samsung, e eu tava com o foninho. Fez o barulhinho da Hotmart, que a minha primeira venda foi pela Hotmart. Inclusive os meus primeiros 50 mil foram pela Hotmart, tá? Caiu aquela comissãozinha, fez tic-tim. Cara, quando eu escutei aquilo, eu arrepiei, vi a venda descendo, fui no aplicativo, vi meu saldo. Eu tava em outra cidade, passeando, não resolvi não passear, fiquei em casa estudando e colocando em prática, e lá aconteceu a minha primeira venda. Voltando da viagem, eu fiz venda também. Durante eu estava voltando da viagem, eu lembro que eu fiz venda a boleto, explicando o produto para o cliente, fiz venda a boleto. Nossa, aquela época foi sensacional. Então, resumindo, quando eu cheguei da viagem, tinha poucos dias, ou seja, tinha uma semana praticamente que eu tinha começado a vender. Eu viajei, voltando para minha cidade, no final do mês. Quando eu cheguei na minha cidade, eu tinha feito 300 e alguma coisa, não me lembro bem. Foi então que eu falei, ó, em poucos dias eu consegui fazer R$300 e trabalhando o mês todinho eu ganho R$468. Eu vou dar mais um foco nesse marketing digital aqui e vou começar a ver se eu ultrapasso o meu salário de garçom. E já já eu vou falar as próximas estratégias que aumentaram o meu faturamento, tá bom? E nisso eu comecei a estudar mais estratégias de vendas, comecei a melhorar os passos que eu estava errando. A gente começa errando, mas a gente vai aprendendo com erro e melhorando cada vez mais. Foi então que veio o próximo mês. Então o primeiro mês eu fiz 300 e pouquinho, segundo mês eu fiz 1.200 e alguma coisa, tá? Eu fiz 1.200 e alguma coisa. E lembrando, antes de fazer os 1.200, eu lembro que juntando com esses 300, no começo do outro mês eu tinha R$700 na minha conta da Hotmart. Eu olhei para aqueles R$700 antes mesmo de fazer o primeiro saque, de mandar o dinheiro para minha conta. Eu fui no meu trabalho, trabalhei. Quando eu saí do trabalho, eu mandei mensagem pro meu patrão falando que eu não ia mais trabalhar com ele. Para você ver, tá? Eu pagando conta, que inclusive o primeiro dinheiro que eu ganhei pela internet, eu não reinvesti em mais cursos, em mais treinamentos, em mais coisas, porque eu tinha minhas contas. Então todo pagamento que eu pegava, eu ia lá e pagava uma continha, ia lá e pagava outra continha, porque eu parcelava roupa, parcelava sapato, parcelava tudo, até uma meia na época eu parcelava, porque, para falar a verdade, ou eu comprava uma única coisa, ou eu comprava tudo de uma vez. Então, antes de fechar esse valor no mês aqui, e o mês que eu pedi conta foi esse mês que eu fiz 1.200 e alguma coisinhas, que durante esse mês aqui foi que eu lancei o meu canal. Teve um dia que no único dia eu ganhei média de R$375 ou R$355, não me lembro bem, tem um tempinho já. E o único dia, foi o primeiro dia que eu tinha feito mais de R$300, eu pensei, putz, olha como é que estava a minha cabeça. Na minha cabeça eu ganhava R$400, tá? Eu ganhava 468, eu fiz 370 em um único dia. Eu falei assim, cara, eu tô na capa, tô feliz demais. Foi então que eu resolvi gravar o meu primeiro vídeo no canal, que inclusive o meu primeiro vídeo nesse canal foi como eu ganhei 300 e poucos reais aí em um único dia. Só que com isso começou a surgir novas coisas. Então você percebeu que eu investi R$97. Mesmo que através daquele curso eu não consegui fazer a minha primeira venda, o que aconteceu? Esses R$97 fez gerar um impulso dentro de mim, um impulso no universo. Qual foi o impulso no universo? Eu tinha investido, então eu tinha pagado o preço para fazer acontecer, eu não fiquei pedindo nada a ninguém de graça na época. E outro passo também foi que como eu tinha investido na minha cabeça, eu tinha que recuperar aquele dinheiro de forma que eu tivesse, realmente valesse a pena. Ou seja, eu preciso recuperar. Foi então que quando eu comecei a recuperar ele, eu falei assim, agora eu vou ultrapassar esse valor e vou ganhar muito mais que isso. E foi o que aconteceu no primeiro mês de vendas aí. Só que não foi somente R$97 que me trouxe até os primeiros 100 mil pela internet. Para ganhar os primeiros 100 mil, eu fiz investimento em cursos, investimento em tráfego pago, fiz teste, tomei prejuízo com o contador. Isso aí é outra história, pode ser para outro vídeo, caso você queira que eu conte também, caso você queira que eu conte essas coisas também, tá bom? Mas, ou seja, qual foi a próxima estratégia? Eu percebi que eu estava ganhando bem. Acho que com essa estratégia eu ganhei até os 2.000 e pouquinho, 2.200 aí com essa estratégia mensal, tá? Ganhando mensal com essa estratégia. Eu fui melhorando ela.
eu lembro que os primeiros 20 mil que eu ganhei pela internet, eu não tinha investido em anúncios, eu investi em conhecimento, eu comprava cursos, tá? Eu fazia compras de cursos, estudava, eu fazia o negócio realmente acontecer. Então, os primeiros 20 mil pela internet, depois dos primeiros 20 mil, eu comecei a investir em anúncios. Sabe a estrutura que eu tinha? Eu melhorei essa estrutura, eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Comecei a trabalhar com isca digital e e-mail marketing. Então, uma dica para você que já vende e tem umas vendas limitadas. Comece a se estruturar, tá bom? Comecei a colocar e-mail marketing e tráfego pago. Minha meta era fazer 3 mil em um único mês. Foi então que o primeiro mês com a estrutura, que depois que eu fiz o investimento em tráfego pago, lembro que na época eu investi 100 e pouquinho, esse investimento de 100 e pouquinho foi em trazer pessoas, tá bom? Lembro que eu fiz uma média aí de R$ 3.800 em um único mês. E com isso eu comecei a produzir mais para o YouTube, comecei a produzir mais para o Instagram, comecei a melhorar os meus Instagram de vendas, comecei a me especializar em abordagem, que naquela época eu fazia abordagem para as pessoas. Comecei a investir mais em tráfego pago, arrumar e-mail, que chegou a um certo nível que eu estava faturando média de R$ 5.000 por mês, tá bom? E investindo média de, no máximo, R$ 1.000 aí em anúncios e ferramentas e tudo mais. Eu estava ganhando R$ 5.000, média de R$ 4.000 líquido. Só que nessa época eu não estava reinvestindo tanto dinheiro, eu estava comprando as minhas coisinhas. Com esse faturamento, eu lembro que eu comecei a ganhar bem, depois que eu faturei uma bela grana pela internet, eu lancei o meu primeiro produto, tá? Que através desse primeiro produto eu consegui sim escalar os meus resultados. Mas lembrando, eu sempre lancei os meus produtos, eu que garantia as vendas, eu nunca dependi 100% de afiliado, tá bom? Até porque os produtos que eu vendia como afiliado na época, eu era top afiliado. E nisso eu fui me profissionalizando em tudo, tá? Toda parte que eu queria crescer, eu cresci. Ou seja, eu comecei a estudar sobre o YouTube para focar com o YouTube, conseguir dar certo. Pedi a Deus para me abençoar, Deus me abençoava, eu fazia a minha parte e tudo dava certo, tá bom? Então, eu fui trabalhando, depois aumentei o meu faturamento para 6 mil, depois aumentei o meu faturamento para 7 mil e assim por diante, tá? Eu fui aumentando o meu faturamento. Teve uma época também que eu fiquei um pouco ruim da cabeça, tipo assim, preocupado com outras coisas, sem ser 100% da área do marketing digital, que eu engordei alguns quilinhos, eu deixei o meu gráfico de venda cair lá embaixo, tá? Eu deixei o meu faturamento cair, nessa época eu já estava ganhando bem, mas eu consegui voltar a minha cabeça no lugar, comecei a pensar positivo, eu coloquei as coisas na mão de Deus, aumentei os meus resultados novamente, comecei a escalar. Fui trabalhando, aumentando as fontes de renda até chegar aos primeiros 100 mil pela internet. Mas aconteceu muitas e muitas coisas durante esse acontecimento aqui. Isso aqui não foi do dia para a noite, tá? Isso aqui foi com muito esforço, foi com muita dedicação para conseguir os 6 primeiros dígitos pela internet. Me dediquei bastante, estudei bastante, investi bastante, conheci pessoas incríveis no marketing digital. Eu adiantei a história para não ficar algo muito grande, mas eu tô gravando esse vídeo para você entender que eu saí de pouco, dei o pouco que eu tinha para conseguir o muito que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma vida extraordinária em todas as áreas da minha vida, eu tenho uma vida muito boa, uma vida próspera, graças a Deus. Mas isso aqui não foi da noite pro dia. Eu paguei o preço antes, eu busquei a direção correta, eu comecei com medo mesmo, paguei o preço e tive foco único, tá? Então, qual foi a estratégia? Foi a primeira estratégia que eu comecei, é a primeira estratégia que eu aplico até hoje. Eu só fortaleci essa estratégia adicionando mais coisas. E lembrando que hoje em dia só existe uma estratégia, né? Que é alcançar a audiência, capturar essa audiência e vender para essa audiência. Só existe essa estratégia, tem tráfego direto também, mas essa estratégia principal que move o marketing digital, que é uma estrutura para vender um produto em si. Então, eu fico feliz em compartilhar esse conteúdo com vocês. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é importante que você venha aqui nos comentários e fala: Cleison, fiquei até o final, para mim saber que você foi uma pessoa fiel. Eu fico feliz demais em saber que eu te motivei de alguma forma, tá? Eu peço desculpas por esse vídeo ficar grande, poderia ficar maior sim, tá? Mas eu não quero prender muito a sua atenção. Minha intenção aqui é te motivar e te mostrar que você tem que seguir a direção correta e acreditar em você. E lembrando que o meu curso grátis está aqui na descrição, o primeiro link. Os vídeos que eu citei aqui embaixo, enquanto eu estava dando explicação, tá aqui na descrição também. E o Rotina de Sucesso 2.0, que é o meu curso superior, onde a gente dá todo o suporte para o aluno, pega pela mão e mostra o que tem que fazer, também tá na descrição, que é o segundo link, tá bom? Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos desse canal e nos vemos até mais. Tchau, tchau!